Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para a gente comentar as 3 súmulas que acabaram de ser editadas pelo STJ, súmula 633, 634 e 635, são súmulas relevantes, trazendo alguns entendimentos importantes dentro do direito administrativo. A primeira súmula é a 633. Ela trata da aplicação da Lei 9784 de forma subsidiária aos estados e aos municípios que não disponham de norma própria de processo administrativo. A Lei 9784 ela é aplicável, de certa forma, exclusivamente à União. É uma norma que só se aplica à administração pública federal. Porém, o STJ já tinha um entendimento que é possível fazer a sua aplicação de forma subsidiária aos estados e aos municípios que não dispuserem de norma própria de processo administrativo. Por exemplo, um município X não tem uma lei específica de processo administrativo e esse município deseja desfazer um ato administrativo do qual decorram efeitos favoráveis aos seus administrados. Mesmo não tendo uma lei de processo administrativo própria, será aplicável aquele prazo decadencial da Lei 9784, que diz que a administração tem um prazo de 5 anos para desfazer esses atos que geram efeitos favoráveis aos administrados. Tanto que a súmula 633 fala que essa aplicação da Lei 9784 se aplica em especial ao prazo decadencial de revisão dos atos administrativos. A súmula 634 fala que, ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Por que isso? Porque na Lei de Improbidade Administrativa também podem responder os terceiros, que mesmo não sendo agentes públicos, induzam, concorram ou se beneficiem da prática do ato de improbidade administrativa. E o terceiro sempre responde junto com o agente público. Dessa forma, o regime prescricional previsto para o terceiro é o mesmo regime prescricional previsto para o agente público que está respondendo com ele. São essas as disposições da súmula 634 do STJ. A súmula 635 é que tem a redação um pouquinho mais complicada. Ela trata do prazo prescricional da ação disciplinar relativa aos servidores públicos federais. Então é o prazo que consta no artigo 142 da Lei 812. Olha só o que nos diz a súmula 635, eu vou fazer a leitura e depois a gente faz o comentário completo. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 812 iniciam-se da data em que a autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, seja da sindicância de caráter punitivo ou do processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Vamos por partes então. O artigo 142 da Lei 812 trata da prescrição da ação disciplinar relativa aos servidores públicos federais. Prevê o prazo de 5 anos em relação à pena de demissão, 2 anos em relação à pena de suspensão e 180 dias em relação à advertência. Além disso, a súmula diz que o prazo começa a correr a partir do momento em que o fato se tornou conhecido. É aí que entra a súmula 635. Quem que tem que tomar conhecimento? A autoridade competente para instaurar o procedimento administrativo. Não precisa ser necessariamente a chefia ou a autoridade competente para impor a pena, por exemplo. É quem tem competência para instaurar o procedimento administrativo. O outro ponto da súmula 635 está em consonância com o entendimento que o STF já tinha sobre o assunto. A instauração da sindicância do processo administrativo interrompe o prazo prescricional, ou seja, faz o prazo zerar. Imagina que já tenham decorridos, por exemplo, 2 anos. No momento em que a autoridade instaura o processo administrativo, o prazo zera, ele é interrompido, ele para. E ele vai ficar parado durante todo o período de tramitação da sindicância ou do processo administrativo. Só que se a administração demorar demais na tramitação do processo administrativo ou da sindicância, após decorridos 140 dias, automaticamente o prazo volta a correr, mesmo que, por exemplo, o processo administrativo ainda esteja em andamento. Ou seja, o prazo máximo de interrupção será de 140 dias. Da onde que surgiu esse prazo de 140 dias? É porque o prazo para a realização do processo administrativo é de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Da onde que surgiu esse prazo de 140 dias? É que o processo administrativo ele tem um prazo de 60 dias de duração prorrogáveis por mais 60. Então 60 mais 60 dá 120. Além disso, a autoridade competente tem 20 dias para realizar o julgamento.
Então 60 mais 60 mais 20 dá o total de 140 dias. Mas é o prazo que a gente chama de prazo impróprio, ou seja, o julgamento fora desse prazo não gera nulidade do processo administrativo. Então pode ser que um processo administrativo dure, por exemplo, 6 meses, só que o prazo de interrupção será de no máximo 140 dias. Então interrompe com a instauração do procedimento, mas depois de 140 dias, concluído ou não concluído o processo de apuração, volta a correr o prazo a partir do zero, ele inicia pela sua totalidade. Essa é a redação da súmula 635. Espero que eu tenha ajudado vocês na compreensão desse tema tão relevante para fins de prova.